Olá, muito bom dia para você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi, mercado que segue pressionado e tem motivo para isso. Temos muita oferta sendo colocada no mercado nesse momento e um alongamento das escalas de abate sendo bastante frequentes aí nas mais diversas regiões produtoras do país. A gente vai agora conversar com o Herbert Aguiar. O Herbert já está aqui com a gente, consultor lá da Red Agro Consultoria. Seja bem-vindo, viu, Éder? Obrigado por estar aqui com a gente, trazendo mais informações. E a gente está falando aí de muita oferta. O IMEA acabou de confirmar isso, né, Herbert? Temos aí oferta recorde para o mês de maio agora no estado aí do Mato Grosso, é isso mesmo? Conta mais para a gente, Herbert. Bom dia, Alex. Isso mesmo. A gente está vendo agora no mês de maio as indústrias andando muito bem, obrigado, né? Com recorde de abate nesse mês. Saiu o levantamento do IMEA que apontou isso, comparando, né, ao mês passado que já havia sido recorde, nós tivemos aí um novo recorde para o mês. Então, você imagina o nível de eficiência da indústria e o quanto de margem isso representa. Em contrapartida, preços deteriorando para o produtor. Pois é. Esse recorde, a gente está falando aí de um número de abates, um número de cabeças abatidas no estado, de quase 127.500 cabeças. É recorde dos recordes isso aí, Herbert. O correto é 627 mil 600, cabeças, né? desculpa, Comparando ao mês 627.500, isso mesmo. Comparado ao mês passado, né, a gente está falando aí de mais de 8 mil cabeças a mais abatidas. Isso é bastante representativo, né, dentro do estado, que é um grande produtor nacional. Muito disso vai para a exportação. Então, a gente viu os dados do IBGE, que saiu também essa semana, mostrando o primeiro trimestre do ano, né, que a gente teve, comparado ao primeiro trimestre de 2023, um aumento aí de quase 26% no volume de exportação. Então, bastante abate acontecendo e volumes de exportação aumentando. Outro ponto, Alex, que a gente sempre fala de boi China, com a vinda de várias habilitações de frigoríficos esse ano, o que a gente tem observado também é que China tem levado volume, só que a preços menores, né? Então, por mais que a gente está produzindo boi China, que muitas vezes está indo para outros mercados, em contrapartida, a China pagando menos por esse boi. Então, tem o seu ponto bom, que é ele levar esse volume para que esse mercado também aconteça liquidez e escoe essa produção aqui no país. Em contrapartida, a gente não está vendo um aumento de preço para o produtor e muito disso ficando dentro da margem da indústria e do varejo. Só para dividir esses números direitinho, do total de 127 mil cabeças abatidas, 304 mil são machos, 323 mil são fêmeas. Participação de fêmeas ainda bastante ativa, então, Herbert. Bastante ativa, já era algo esperado, né? O final da pastagem agora, no início da seca, mês de junho a gente deve ver ainda volumes altos de fêmeas, muito fruto do diagnóstico de gestação que ainda está ocorrendo em algumas propriedades rurais. Se você olhar dentro, do que a gente teve de janeiro para cá, a gente já vê uma diminuição do percentual de fêmeas comparado ao macho, mas ainda continua forte, sim, abatendo fêmeas. Muito também, Alex, novilhas, né? A conta da novilha ela ficou muito positiva. Hoje você compra uma novilha com um deságio, esse deságio já diminuiu, fruto também da rentabilidade dela no gancho. Só que você compra uma novilha e em muitos frigoríficos você consegue fazer ela entregar a preço de macho. Então a conta fica bastante positiva. Então viabiliza você engordar a novilha
e levar ela ao abate ao invés de levar ela para o sistema de cria. Muito bem. Bom, a gente já teve aí, portanto, a constatação de que maio foi de muita oferta de animais. Essa oferta deve reduzir para junho? Qual que é a expectativa de vocês aí, Herbert? A nossa expectativa é que essa oferta ainda continue bastante pressionada para o mês de junho, visto que muitos frigoríficos já conseguiram alongar escalas, alguns grandes já estão formando a escala da segunda semana, desculpa, de julho, outros já vão começar na segunda-feira a formar escala da última semana de junho, porque imagina, o frigorífico ele também quer ter o conforto de comprar mais barato. Então, na próxima semana, alguns indicativos, isso fruto de algumas conversas com algumas pessoas de frigorífico, a gente viu que semana que vem deve vir com preços menores em algumas praças. Possivelmente deve levar volume, tá? E aí mais pressão de preço e continua a pressão ainda de oferta de boi sendo destinada ao gancho, né? Destinado ao abate. Dá ideia de preços para gente. Como é que estão hoje os preços e qual a expectativa aí para a semana que vem? Perfeito. Hoje o balizador nosso, né, é o boi em São Paulo, sendo ofertado a 215, tá, uma média. O próprio CPEA mostra isso próximo a 216. A indústria tem conseguido comprar alguns volumes até menos do que isso, animal boi comum. Então, baliza hoje São Paulo seriam os 215, boi China. E quando você olha para o Mato Grosso, a gente hoje está falando de um boi spot ainda 205 boi comum, mais R$ 5 de prêmio China, e alguns frigoríficos já ofertando R$ 200 com prazo de 35 dias de pagamento. Então, um prazo mais alongado. Quando você olha uma Rondônia, já falando boi de 195 a 190 em algumas regiões, e outras um pouco mais distantes no mercado interno, conseguindo comprar ainda preços mais baratos. Então, seria uma referência de preço que a gente tem. E a B3 ainda não refletiu muito isso. Né? O que está acontecendo no físico ainda não chegou no futuro. E isso faz você gerar um alerta aí, né, Herbert? Você estava me contando que é um momento bastante importante aí para quem quiser se proteger, né? Hoje, Alex, a gente tem que olhar o seguinte, a Bolsa, ela está mostrando para nós, a B3, que para o segundo semestre, ela espera que os preços estejam mais altos. Em contrapartida, ninguém pode falar que realmente vai estar, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas os negócios estão acontecendo. Então, hoje, para o produtor que vai colocar talvez a boiada para engordar agora em junho, e possivelmente esse boi deve sair ali para setembro, outubro, existe um prêmio maior para esse boi dentro da bolsa. Então, fica sempre nosso alerta para que não vá só nesse estímulo, né? Se a conta fechou, a conta do boi magro, a conta dos insumos da engorda fechou, faça alguma coisa, né, de derivativos ou via, às vezes, frigorífico, para que você não seja pego de surpresa, porque a conta hoje ela não está tão boa quanto alguns dias atrás que a gente conversava, só que ela ainda está fechando positiva, tá, para o segundo semestre. Então fica esse nosso alerta para os nossos amigos pecuaristas. Quer dizer, tem aí um ágio sendo pago quando a gente olha, compara o que está sendo o preço agora e o preço futuro, e garantir esse ágio pode ser uma boa estratégia. Com certeza, a gente não consegue prever, né, o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe é basicamente que existem negócios acontecendo na B3 que refletirá ao preço do boi físico para esses meses lá na frente. Cabe ao pecuarista agora olhar qual é a gestão de risco que ele vai fazer, porque nem tudo que está ruim que não possa piorar. Imagina, Alex, se a gente tem às vezes algum embargo, algum problema sanitário, ou às vezes algum frigorífico dando férias coletivas aí para algumas praças, fazendo com que às vezes a gente tenha uma pressão maior para esse período. Então, se a conta ficou positiva,
dentro do seu sistema de engorda, olha com carinho para a sua gestão de risco e busque alguma alternativa para se defender. Esse ágio, que a gente tem nos preços para julho, para agosto, setembro, outubro, novembro, ele é positivo para o produtor, né? Usar de alguma estratégia e se proteger. Qual estratégia vocês recomendariam? Isso pode variar de produtor para produtor, Herbert? Isso varia muito de produtor para produtor, porque você tem que olhar muito a questão do fluxo de caixa, aonde que esse boi que o pecuarista tem, onde que ele vai abater isso, qual é o custo que ele tem desse animal terminado lá na frente. Então, vou te dar algumas ideias que ele pode utilizar. Ele pode fazer alguns derivativos em bolsa, fazendo ali um seguro de baixa de um preço mínimo, que seria talvez uma parte mais segura para aquele que ainda não utiliza desses mecanismos, a qual ele paga lá um prêmio para defender um nível de preço, que se o boi cair, você vai receber do seguro uma diferença de dinheiro na sua conta. E outra alternativa é olhar, às vezes, junto ao frigorífico, né, a opção do termo, que você garante tanto, às vezes, preço quanto escala. Então, são duas ferramentas aí mais simples para o produtor utilizar. Vai fazer isso em 100% do gado? Muitas vezes não, Alex. Mas procura olhar dentro do teu risco, o quanto que você aceita carregar, que se o mercado cair lá na frente, você vai estar confortável com isso. E aí, se você achar ali dentro 50%, 80% que você não aceita e correr risco, faça isso. Defenda uma parcela dessa boiada, para que você fique mais confortável e consiga dormir bem, né, sem essa preocupação. Muito bem, de se expor ao risco, né? Afinal de contas, temos aí pela frente uma condição que aparentemente é de redução de oferta, mas até que ponto essa oferta vai reduzir mesmo? E mais do que isso, até que ponto a demanda se confirma ativa também no segundo semestre, se pode acontecer alguma coisa até lá, enfim. A gente já viu que da noite para o dia o mercado pode inverter aí, está protegido, é uma estratégia muito importante para o produtor. Certo, Herbert? Corretíssimo, Alex. E é o seguinte, a gente conversa muito com indústria e produtor, e o sentimento é que ninguém sabe o que vai acontecer. E acontece muitas apostas. Dentro da indústria frigorífica, você conversa muitas vezes com um frigorífico A, ele acha que o preço vai cair ainda mais. Quando você conversa com a indústria B, ele acha que talvez não vai ter tanta oferta para os próximos meses. Então, assim, a resposta é que ninguém sabe de nada. Tá? O que cabe ao produtor é olhar para a exposição de risco que ele tem, veja se a conta fecha, veja se está positivo, se está deixando margem e faça alguma coisa, faça algum tipo de proteção, gerencie o seu risco, porque tem muita gente achando muita coisa. E no final, quem vai pagar a conta, se você tiver errado, é você mesmo. Então, fica sempre esse nosso alerta, Alex. Muito bem. Alerta dado. Herbert Aguiar, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica da precificação e, mais do que isso, trazer dicas importantes para o produtor sobre comportamento de preços. Vem mais pressão por aí, a gente pode ver a continuidade das escalas de abate. O Herbert lembrou que tem frigorífico já preparando as escalas para o mês de julho, para a segunda semana do mês de julho. Ou seja, esses animais estão indo para o gancho, estão gerando estoque de carne, enfim, temos um frigorífico se preparando também, né, Herbert, pelo jeito? É importante isso aí, Alex. Agora que você vê o câmbio essa semana bateu 5,30. Então, pensando no frigorífico que faz exportação, imagina se ele consegue garantir um câmbio futuro, por exemplo, para setembro ou outubro, na faixa de 235, 240, um câmbio. Então, ele já garante ali uma receita em reais muito positiva para a indústria. Em contrapartida, se ele não origina o físico para esse período, ele simplesmente se utiliza
do derivativo em bolsa. Então, ele vai lá dentro da B3 e compra contratos futuros ou faça algum mecanismo ali dentro para ele se proteger. Porque o que que ele quer? Ele quer garantir margem. Hoje saiu, né, o relatório, a gente chama o CFTC, que basicamente mostra a posição dos players que operam contratos de derivativos dentro da B3, e a gente viu que o frigorífico, que são os comerciais, né, e muitos deles são frigoríficos, eles continuam com uma posição alta de compra dos contratos futuros. Por quê? Não é porque ele acha que vai subir, é porque simplesmente ele quer se proteger, que ele não sabe o que vai ser o futuro, ele quer garantir margem. A gente só vê ali basicamente a posição dos fundos de investimentos, que em sua maioria tem posição de venda, e aí é um jogo de aposta, né? E só lá na frente que a gente vai saber quem estava certo. É O isso aí. importante é a gente saber que a indústria ela está adquirindo margem, ela está rodando muito bem, com boas ofertas, escoando muito disso na exportação. O varejo tem levado muito também, a carne de boi está muito competitiva com o frango e com os suínos, então isso tem ajudado. Tá? Agora, o ponto é, será que a gente vai estar com essas condições ali na frente? É isso aí. Se preparar para o futuro. Muito bom. Herbert Aguiar, meu caro, obrigado, volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Abraço para você. Tá aí, Herbert Aguiar trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver mercado futuro, como está se comportando nesse momento. De olho na tela, você acompanha comigo agora. Vamos ver. Mercado futuro sendo pressionado também. Em junho, 222,15, perdendo 0,6%. Julho, 228,60, queda de 0,39%. Agosto, 232,20, queda de 0,32%. Setembro, 234,05, queda de 0,4%. Indicador CPEA caiu mais um pouquinho ontem, fechou com 0,28% de queda a R$ 215,95. Muito bem, são as informações do mercado do boi gordo aqui para você no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.